Bom dia, queridos. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente aí o dia de vocês, como vocês estão. Que bom nós podemos estar mais uma vez juntos, mais uma vez louvando, adorando, buscando a presença do Senhor, desse Deus soberano, desse Deus grandioso. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe poderosamente aí o seu dia. Que essa sexta-feira o Senhor te encha de graça, o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Bom dia, Joana, Milena, glória a Deus, sejam bem-vindas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Tatiane, perdão. Tá bom, querido? Isso aí é problema de quem não enxerga direito, né? Como é que está o áudio aí? Você, por favor, me dê um retorno, tá bom? De como está o áudio. Hoje eu quero falar sobre a base da nossa fé, o alicerce da nossa fé. Então, ontem eu falei sobre a fé, mas a fé ela não é algo assim aleatório, né? Não é algo que nós fazemos aí no escuro, algo que nós deixamos aí de lado. Então, hoje é algo que vem assim por acaso, não. A nossa fé ela tem uma base, a nossa fé ela tem um alicerce, e eu quero falar um pouco a respeito dessa base, a respeito desse alicerce. O áudio está ótimo. Obrigado, Milena. Obrigado também, Si. Bom dia para você. Que o Senhor abençoe poderosamente. Ontem nós tivemos aí um probleminha aí no áudio, né? O microfone não estava funcionando muito bem, mas ok, está tudo ok. Então vamos prosseguir. Eu quero ler Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo de número 37 ao versículo de número 47. Amém? Então, vai preparando a sua Bíblia aí, abra ela aí se você puder, em Atos, capítulo de número 2, nós vamos ler aí do 37 ao 47. Então, a nossa fé, ela tem um alicerce, ela tem uma base. E é sobre esta base que vem toda a nossa vida. A nossa vida cristã, ela não é por acaso. E muitas pessoas, por não conhecer isso, por não entender isso, distorce o evangelho, distorce a palavra de Deus. Então, o que na verdade acontece com as pessoas é por causa da ignorância. Às vezes tem pessoas que elas falam tão mal do evangelho, elas falam tão mal da igreja cristã, mas na verdade elas estão falando por causa da ignorância, da falta de entendimento daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra de Deus. E eu às vezes vejo algumas pessoas falando algumas coisas a respeito da fé cristã, da fé evangélica, e eu nem ligo, porque eu vejo que aquela pessoa ela está falando por falta de conhecimento, porque ela não conhece a palavra de Deus. Por isso, você está aqui sendo edificado pela palavra. Por isso que tem esse tema. As nossas lives têm esse tema, edificados, fortalecido, porque é através dessa base que nós vamos construir a nossa vida. E você sabe muito bem que quanto maior o edifício, maior tem que ser a base. A base, ela é tão grande quanto o edifício que está sobre ela. Nós não podemos construir nada se nós não tivermos uma base sólida, um alicerce firme. E o Senhor Jesus, ele diz isso, que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa num lugar firme, aquele que edifica a sua casa numa rocha. E o próprio Deus sabe disso. E por isso o Senhor ele preparou todas as coisas para que a fé cristã ela fosse fundamentada em algo firme, algo inabalável. Bom dia, quem está por aí, Alexandre. Bom dia, queridas. Que o Senhor abençoe. Claudinha, sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like. Faça o seguinte, manda para um amigo, mande para alguém que você ama, alguém que você gosta, um parente seu, compartilhe, né? Coloque aí seus comentários, o que você acha também dessas lives, amém? Coloca aí no comentário abaixo, vamos distribuir, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos usar isso aí como semente. Então vamos lá,
Atos capítulo de número 2, verso de número 37 ao 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Olha que coisa maravilhosa. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia, de mister, ou seja, necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Que coisa tremenda. Queridos, eu não sei, talvez você que está ouvindo, talvez você que está assistindo, você não seja da nossa igreja. E nós aqui trabalhamos com célula, ou seja, é a igreja nas casas. E uma das coisas mais tremendas, e esse texto aqui nós vemos que o povo naquela época, no início da igreja primitiva, havia uma comunhão tão grande entre eles, que eles repartiam os bens, vendiam os bens, repartiam os bens com aqueles que não tinham nada. A comunhão ali era tão grande, havia uma singeleza no coração, havia uma alegria, uma presença muito forte do Senhor. E eles iam de casa em casa, comiam pão, faziam, havia uma comunhão tremenda. E uma das coisas fantásticas, uma das coisas tremendas que havia naquele povo, e é algo que a igreja hoje, até mesmo por causa, são tantos fatores, a igreja se perdeu, mas nós aqui, quando nós trabalhamos com célula, uma das ordenanças do Senhor era de que toda vez que vocês se juntassem, houvesse ali a ceia do Senhor. Houvesse a ceia. Então a ceia, ela significa comunhão. E nós fazemos isso. Nós não fazemos isso uma vez por mês, nós fazemos isso toda semana. Toda semana nas células há uma ceia. Então aquela ceia que você tem ali na sua célula é exatamente isso, aquilo que o Senhor ordenou, a fazer isto em memória de mim. Você sabia, você que tem célula, você que é líder de célula, o que você está fazendo ali é cumprindo a ordenança do Senhor, havendo ali uma comunhão entre os irmãos, você está se fortalecendo. E a palavra de Deus é tremendo, porque eu não sei se você conhece ali o texto de 1 Coríntios, ali no capítulo de número 11, eu quero ler esse texto aqui para que você possa ter uma noção, onde ele fala da ceia do Senhor. E é algo aqui, querido, que tremendo, porque o Senhor Jesus, olha só, quando ele fala ali da ceia, ele diz assim, ali Paulo falando a respeito da ceia, tendo dado graças, partiu e disse, 1 Coríntios 11, versículo de número 24, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes desse pão e bebedes deste cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Então ali, você talvez não consiga
perceber, mas aqui há uma base, a base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? A ressurreição de Jesus. Uma das bases da nossa fé. Mas a base principal da nossa fé é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, é tremendo aquilo. Bom dia, Osmar. Bom dia, Marli. Seja bem-vinda, querida. Que o Senhor te abençoe. Que bom ter você aqui conosco. Então, ali, quando você está celebrando a ceia, quando você está naquela comunhão, você está celebrando a morte de Jesus. Nós estamos reunidos em torno de Jesus Cristo. Por isso é um momento solene. Nós temos ali o louvor, o momento de louvor. Nós temos ali o momento de adoração, né, que nós chamamos a adoração. Nós temos o compartilhamento da palavra. E nós temos também esse momento tão especial que é o momento da comunhão. O momento de nós lembrarmos. Talvez você na sua célula fale, pastor, eu nunca pensei nisso, mas é exatamente isso. A ceia, aquele momento da ceia ali é um momento especial. É um momento onde nós nos reunimos em torno de um nome de Jesus Cristo. O homem que mudou a história, o homem que transformou, né? Não só o homem Deus que transformou a história, o homem que transformou as nossas vidas, que pegou as nossas vidas que estavam no lamaçal de lama e nos colocou, né, num lugar seco, num lugar seguro, num lugar limpo, nos tirou de um lugar de trevas e nos colocou no lugar de luz, diante da sua maravilhosa luz. Então, esse é um dos alicerces da fé cristã, é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você veja bem, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Dá para você imaginar isso? 3.000 almas se converteram. Então, uma das bases, né, a base principal da nossa fé é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio para resgatar, ele veio para nos salvar. Jesus, ele morreu para isso. Jesus, ele morreu para nos curar. Jesus, ele morreu para nos libertar. Jesus, ele veio com um propósito. Qual é o propósito? Salvar o homem. Todo aquele que crê. Salvar todo aquele que crê. Mas a palavra de Deus, querido, ela também nos ensina que aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Condenado por quê? Condenado pela palavra. E eu quero dizer algo para você que muito importante, que é justamente esse ponto. É você compreender. Então, por isso, quando eu falo a respeito da fé, quando eu falo da base da nossa fé, nós precisamos entender essas coisas. Por isso que eu comecei dizendo aqui que tem pessoas que elas escarnecem do Evangelho. Tem pessoas que elas não entendem o Evangelho. E elas escarnecem porque elas não compreendem. Então, quando nós compreendemos, e nós que somos cristãos, nós não podemos viver uma vida aquém, uma vida aleatória, uma vida na ignorância. Não, o Senhor, ele nos chamou para isso. O Senhor, ele nos chamou para nós termos uma vida baseada na palavra de Deus. E esse daqui é um ponto importante, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31, né, que fala aqui, olha só que coisa tremenda. Uma outra questão, se você puder, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4. Olha só que coisa também interessante aqui, que tem uma outra base, né, o versículo de número 31, que tem uma outra base. Olha só. Qual é a outra base da nossa fé? E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Meu Pai querido, aqui nós temos um outro ponto, querido, um outro ponto muito importante. Aqui está falando que eles, né, está falando da oração, Atos 2:42 também, Atos 2:42 diz que eles perseveravam unânimes na oração. Um outro ponto aqui, uma outra base da nossa fé, é a oração. A oração, ela é a base da fé cristã. Não existe cristão sem oração, querido.
É aí que eu quero chegar com você. Tem muitas pessoas que eram, por que orar? Porque é uma das bases, é um dos alicerces da nossa fé. Então nós temos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a oração. A oração também é uma base, não existe cristão sem oração. O cristão que não ora, entendeu? O cristão que não busca Deus, ele não pode dizer que era um cristão. Bom dia, Salmi. Oh, aleluia. O link não está no canal da igreja. Não colocaram o link aí hoje? Meu Deus. Bom dia, Kélia. Que o Senhor abençoe poderosamente. Então, dá para você entender, às vezes a gente fala para a pessoa, você precisa orar, querido. A oração, ela é uma das bases da fé cristã. Eu não tenho como crer em Cristo se eu não orar. Eu não tenho como crer em Cristo se eu não crer na sua morte e na sua ressurreição. Então, a morte e ressurreição de Cristo é um dos alicerces da nossa fé. E o outro alicerce é a oração. Só que eu vou ser bem sincero para você, querido, você precisa orar. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você veja bem, olha só que coisa interessante. Nesse texto diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar, e em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor. E nós só conseguimos a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida, se nós tivermos uma comunhão com Ele. Separe um momento do seu dia, todos os dias, não é uma só, todos os dias. Separe um momento para você buscar ao Senhor. Separe um momento para a oração. Pastor, eu não sei orar. Tudo bem. Qual é a oração que o Senhor nos ensinou? O Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso. É interessante que os discípulos, quando eles estavam junto com Jesus, eles nos falaram para Jesus, Senhor, nos ensina a pregar. Senhor, nos ensina a ler a palavra. Não. Ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez na oração ali do Pai Nosso. Uma oração que todo mundo conhece. Talvez você fale assim, pastor, não sei orar. Você não vai ficar repetindo aquilo ali. Mas é uma base, é o início. Você pode começar por ali. Se você é uma pessoa que não sabe orar, você pode começar por ali. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você pode começar por ali. Você pode começar com a oração do Pai Nosso, não tem problema nenhum. Agora, se você já é um crente, que você está aí já há anos, meu querido, me perdoe, você não está sendo um cristão verdadeiro. Você precisa ser alguém de oração, separar aí no mínimo 1 hora por dia de oração, no mínimo 1 hora por dia. Essa é uma das bases. Não existe um cristianismo sem, tá claro que tem outros elementos, mas não existe um cristianismo sem oração. Então, eu quero te exortar aqui hoje a ser alguém de oração. E aqui em Atos 2, 42 também, e muitos, 42, eles perseveravam na oração, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, Atos 2, 43. E como é que nós devemos orar? Nós devemos orar com fé. Nós devemos buscar a presença do Senhor. Então, olha só, querido, que coisa tremenda. Eduardo, bom dia. Wanda, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Oh, glória. Que o Senhor abençoe poderosamente aí o seu dia. Então, querido, a oração, ela mostra que nós somos dependentes do Senhor. Simplesmente assim. A dependência de Deus, ela nos leva a pedir aquilo que, embora é impossível para nós, é possível para Deus. Então, a oração, ela vai levar você a ter uma comunhão com o Senhor, não somente isso, e vai fazer você também acreditar mais, pedir para o Senhor, pedir, dá-se-vos-á. Bater e bater, e a porta abrir-se-lhe-á. Então, querido, eu quero
é que você entenda isso, que Jesus, ele nos ensinou a orar. Jesus, uma das coisas que ele, o principal ponto que ele ensinou para os seus discípulos era a oração. Agora, um outro ponto que é importantíssimo também, um outro alicerce, um outro ponto aonde que nós precisamos entender é a santidade. Uma outra base da nossa fé é a santidade. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamentos. Que ensinamentos são esses? Ensinamentos baseados em Jesus, naquilo que Jesus viveu. E nós devemos, Atos capítulo, 2 Coríntios, capítulo de número 2, aqui no versículo de número 7, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aqui tem um outro ponto muito importante, né? E o Denis, amanhã na escola, na Porta das Ovelhas, ele vai começar a falar sobre santidade, sobre santificação. Então, esse é um ponto, é uma base importantíssima também da nossa fé, né? E nós precisamos, eu converso com Deus, Salmi falando aqui, eu converso com Deus, agradeço por exatamente tudo, entrego a minha família e todos que estão precisando. Glória a Deus, Salmi, que bênção. É assim que ora? Claro, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Conversar com Deus, é uma conversa, exatamente, Salmi. É uma conversa, agradecimento, entregar as nossas preocupações. Já percebeu que na oração, quando você está muito preocupado, isso acontece diversas vezes comigo. Quando eu estou muito preocupado, eu vou para a oração. Quando eu saio leve. Sabe por quê? Eu entreguei aquilo que eu não podia resolver nas mãos de Deus. É assim. A gente entrega nas mãos do Senhor e Ele pode ter certeza que Ele cuida direitinho. Amém? E ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, a santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. O que é santidade? O que é você ser santo? A verdade é você se apartar do pecado, você se separar. Então, nós não temos partes do pecado, né? O Denis vai explicar bem isso amanhã e eu quero convidar você a participar, você que é novo aí, convertido, você que está aprendendo essas bases, esses alicerces. Eu quero te convidar a estar amanhã na Porta das Ovelhas, se você puder, né? Começa às 10 horas, é uma horinha só, você vai aprender coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, Salmi, que bênção. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? O horário está avançando, mas nós vamos continuar, vamos lá. Então, uma das coisas, um outro alicerce da nossa fé. Eu vou parar por aqui. Esse vai ser o último ponto meu aqui hoje. Um outro alicerce da nossa fé. Atos 2:42. E perseveravam. Oh, aleluia. Um outro ponto, um outro alicerce da nossa fé é perseverança. Você consegue compreender que a nossa fé, ela tem uma base. Ela não é aleatória. Eu creio na Bíblia, eu creio em Cristo e tudo bem, mas o que há nessa crença toda? Há um porquê por trás de tudo isso. Não é algo aleatório. Então eu tenho uma base, eu tenho algo que me dá firmeza, né? Então, um outro ponto, nós precisamos perseverar. Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 7 ao 8, olha só, Mateus capítulo de número 7, do 7 ao 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á.
Então, perseverar na oração, perseverar no estudo da palavra, perseverar todos os dias unanimemente, todos os dias, não é só um dia. Tá ali, ó, pedindo, clamando, buscando a presença do Senhor. E aos poucos a sua vida vai sendo edificada. E você vai observando que no decorrer da sua vida cristã, aquelas coisas, os velhos pensamentos, as velhas manias, né? Nós somos cheios de manias, nós nascemos cheios de manias, né? Nós parecemos crianças, às vezes, birrenta. E aquilo vai ficando para trás, e você vai se tornando um homem, você vai se tornando uma mulher forte e saudável espiritualmente. Não aquela pessoa, né? Hoje nós vivemos a geração dos mimizentos, né? Que pessoas cheias de mimimi, não me toque, não me rele, não me fale. Tem pessoas que elas são assim. Mas quando você tem uma base sólida, quando você é fortalecido, quando você é edificado, fortalecido na palavra de Deus, firmado na rocha, você não é uma pessoa mimizenta, mas você é um homem, uma mulher cheio de convicção. Com qual convicção? Convicção da palavra, porque o Espírito Santo, ele vai mudando, ele vai nos moldando a imagem e semelhança de Jesus. Você não vê em momento algum da palavra de Deus, da Bíblia, você vê Jesus murmurando, você vê Jesus reclamando, você vê Jesus falando mal de alguma coisa, falando mal das pessoas. Em momento algum você vê Jesus falando isso, muito pelo contrário. Jesus, ele era um homem de convicção. Jesus, ele era um homem que ele tinha um posicionamento. Mas o que é que dava esse posicionamento para o Senhor Jesus? A palavra de Deus, a vida que ele tinha com Deus. Então, eu quero deixar aqui para você, eu vou finalizar aqui, falando desses 3 pontos. Existem mais coisas, a base da nossa fé, existem mais, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero deixar aqui para você hoje esses pontos. E eu quero te exortar a ser um cristão verdadeiro, a ter uma base sólida, uma base bem firmada, né, que é a palavra de Deus. Mas se firmar nessa base, tomar um posicionamento nessa base e saber que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Mas para isso, é preciso você perseverar. Paulo, ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, acerca das profecias que houve ao teu respeito, milita por elas. Paulo estava falando, você não vai conseguir nada se você não perseverar. Você não vai conseguir nada se você não batalhar. Então é preciso nós batalharmos por ela. Eu passei por isso, meu Deus. A Salmi colocou, infelizmente não consigo, oh, meu Deus. Eu passei por isso, esses dias entrar em oração com medo, confusa, e ao final da oração sair cheia e confiante de tudo que ia dar certo. Realmente Deus, né, deve ser Deus, deu, né, glória a Deus, né, o Homero está em casa. É isso aí, olha só. E realmente, queridos, nós precisamos ser pessoas perseverantes. Você não precisa de muita coisa, seja perseverante. Seja perseverante. Você vai ver que só isso, né, só isso já vai ser uma grande reviravolta na sua vida. E só o fato de você perseverar, você vai estar ali, ó, perseverando, você vai ver que Deus vai começar a mudar a história da tua vida, amém? E eu quero orar por você, muito obrigado, você que ficou comigo até agora, você que chegou depois também, não tem problema, assiste o começo aí, e eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a tua vida, você vai ser edificado, fortalecido na palavra. Mas eu quero orar por você, amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. A tua palavra diz, meu Pai, que todo aquele que vai a ti de maneira nenhuma o Senhor o lança fora, o Senhor o despede vazio. Por isso, meu Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu quero colocar, meu Pai, a vida de cada um daqueles que o Senhor chamou, porque essas pessoas, elas estão aqui, meu Pai, não é por acaso, o Senhor chamou elas. Por isso, meu Pai, abençoa cada família, abençoa cada casa, cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui. Meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Homério. Obrigado, meu Pai, como a Kélia disse, ele está em casa, Pai. Senhor,
trabalha, continua trabalhando. Eu sei que o Senhor tem mais, Pai, na vida do Homério. Continua trabalhando, continua transformando, continua mudando, Pai. Eu coloco a vida da Kélia, que o Senhor dê forças para ela, Senhor, neste momento. Que o Senhor a fortaleça, porque nós sabemos, meu Pai, que será um período, Senhor, de recuperação, e esse período, meu Pai, vai exigir dedicação, Senhor. Por isso que o Senhor possa fortalecê-la. Eu quero, Pai, colocar também a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, seria impossível falar o nome de todos eles, mas o Senhor os conhece. A tua palavra, Senhor, ela fala que o Senhor nos chama pelo nome, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor conhecia o nosso rosto, Pai. Por isso que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida de cada um, e que este final de semana, Pai, seja um final de semana cheio da tua presença, cheio da tua glória. Fortaleça, derrama do teu poder, da tua unção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te encha de graça, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de paz, te dê uma sexta-feira, um final de semana cheio da presença dEle, amém? E em nome do Senhor Jesus Cristo, se você puder, persevere, e eu sei que você pode, persevere, lute, batalhe, e você será uma pessoa, como diz a palavra, em todas estas coisas, nós já somos mais do que vencedores, nós já vencemos, amém? Um beijo aí no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te encha de graça, que o Senhor te fortaleça e que a cada dia você possa viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, te amo em Cristo Jesus e nós nos veremos na quinta-feira. Deus te abençoe.